Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Sessões dos dias 4 e 5 de setembro de 2013. Karina, a marca registrada da semana foi o encerramento da fase de julgamento dos embargos de declaração na ação penal 470. Faltavam apenas 6 embargos de declaração, 6 recursos para os ministros analisarem e eles foram concluídos nessa semana. E nós tivemos ainda, de uma forma até um pouco surpreendente, o início já do julgamento sobre se cabem ou não os chamados embargos infringentes. Trata-se de um outro recurso que nós vamos falar, mas os ministros iniciaram o julgamento de 2 agravos regimentais, um outro tipo de recurso também, contra a decisão do ministro Joaquim Barbosa, que já havia se manifestado no sentido do não cabimento desses chamados embargos infringentes. O julgamento não foi finalizado, foi suspenso, há uma expectativa de que na próxima semana ele seja retomado, mas o ministro confirmou seu entendimento de que pela legislação brasileira esses embargos infringentes não são cabíveis em se tratando de ação penal originária, como foi o caso da ação penal 470 aqui no Supremo Tribunal Federal. Há ainda um terceiro agravo regimental, mas que foi considerado prejudicado pelo ministro Joaquim Barbosa. Mas tudo isso ainda está pendente. Mas vamos fatiar os assuntos, como sempre, começando com a sessão plenária desta quarta-feira, na qual, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal reajustou a pena de Breno Fischberg e rejeitou os embargos de outros 2 condenados. Os ministros analisaram primeiro os embargos de declaração do ex-presidente do PP, Pedro Correia, condenado a 7 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa questionou a dosimetria da pena e ainda alegou erro de cálculo na fixação da pena pelo crime de corrupção passiva, erro material na ata de julgamento quanto ao crime de quadrilha e a existência de contradições quanto ao crime de lavagem de dinheiro. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, rejeitou todas as alegações. O embargante tenta rediscutir o mérito da ação penal, mas eu estou rejeitando estas alegações por considerar que há, sim, essa adequação entre acusação e condenação. Os ministros também examinaram os embargos declaratórios do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Ele pedia a nulidade da ação penal por causa de 2 processos em primeiro grau em que está sendo investigado com outros réus. Também questionava a dosimetria das penas. Estando claramente indicada a pena de multa aplicada e os critérios que conduziram à sua definição, trata-se inegavelmente de pretensão voltada pura e simplesmente ao adiamento do início da execução da condenação. No caso do deputado federal João Paulo Cunha, condenado a 9 anos e 4 meses por corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro, após o voto do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli apresentou uma divergência quanto ao valor apontado na denúncia do Ministério Público no crime de peculato. Consta da denúncia que o embargante teria desviado R$ 536.440,55 oriundo do contrato 2003/204.0. A partir da análise do laudo 1.947/2009-INC, verificou-se desvio de R$ 1.077.857,81. Com efeito, o fato do valor indicado em sede de alegações finais não ter sido objeto de aditamento da denúncia oferecida importa em cerceamento do direito de defesa do embargante para se manifestar sobre o ponto. O ministro Joaquim Barbosa confirmou o acerto dos pontos questionados e acolheu apenas o esclarecimento do valor da apropriação indébita. O presidente do Supremo rejeitou todas as alegações de Breno Fischberg, ex-sócio da corretora Bônus Banval, condenado a 5 anos e 10 meses de prisão, mais pagamento de multa de R$ 572 mil por lavagem de dinheiro. Mas o ministro Roberto Barroso aceitou o pedido da defesa,
que argumenta a existência de contradição na condenação de Fischberg, e o dono da corretora, Enivaldo Quadrado, que recebeu uma pena menor. É o único caso em que o intermediário ficou com a pena maior do que a do mandante. Único caso. Portanto, eu tive um pouco a preocupação de, para evitar o efeito dominó ou alguma implicação sistêmica sobre o julgamento, de identificar um elemento estritamente objetivo que nos permitisse atuar aqui sem termos que reabrir todo o julgamento. Os de Breno Fischberg foram acolhidos por maioria para igualar a pena dele à do sócio, com a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, com pagamento de 300 salários mínimos e prestação de serviços de 1 hora de tarefa por dia. A Corte retomou ainda o julgamento dos recursos de João Cláudio Genu, condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro. Mas a conclusão deste caso ficou para a sessão desta quinta-feira. E nós vamos ver exatamente a sessão da quinta-feira daqui a pouquinho. Antes, vamos destrinchar um pouquinho mais esta sessão plenária da quarta-feira. Bom, como vimos, tivemos embargos de declaração que foram rejeitados, na sua maior parte. Houve também debates bastante interessantes relativos, por exemplo, à questão da decisão que foi tomada no ano passado, referente à perda dos mandatos dos deputados condenados no processo da ação penal 470, e que caberia à Câmara apenas decretar a pena do cargo. Esse ponto de vista foi mantido, apesar do entendimento que existe para outros casos. É uma decisão soberana especificamente que foi tomada neste caso da ação penal 470. Exatamente. Quando os ministros se debruçaram sobre a ação penal 470, a Corte não contava ainda com as presenças do ministro Euri Zavascki e ministro Roberto Barroso, que fizeram a diferença no voto, no julgamento ocorrido agora em agosto desse ano, para modificar o entendimento. Então, na época do julgamento da ação penal 470, os ministros entenderam que, em considerando os crimes pelos quais os parlamentares, né, no caso de João Paulo Cunha, teriam sido condenados, isso implicaria, na interpretação da Constituição, a suspensão dos direitos políticos e, dentro de uma conclusão tomada por maioria, haveria a decretação da perda do mandato pelo próprio Supremo Tribunal Federal, cabendo à Câmara apenas a declaração dessa perda. Então, esse entendimento que foi proferido na ação penal 470 perdurou até o início de agosto deste ano de 2013, quando o entendimento foi modificado. No seguinte sentido, hoje, de acordo com o entendimento mais recente da Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal apenas condena essas pessoas acusadas pelo Ministério Público, e a perda do mandato, seja de senador da República, seja de deputado federal, cabe à Casa Legislativa respectiva. Mas, considerando que a decisão foi proferida no ano passado, o entendimento foi de que o Supremo decreta a perda e a Câmara apenas declara, esse entendimento prevalece por ser soberano essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e foi confirmado tanto pelo ministro Joaquim Barbosa como também pelo ministro Ricardo Lewandowski, revisor àquela época da ação penal. Mas na quarta-feira, se a gente puder fazer um levantamento de números, nós tivemos 5 julgamentos. Na verdade, um julgamento de João Cláudio Genu teve o início, a retomada do julgamento com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, mas foi interrompido novamente por um pedido de vista do ministro Luiz Fux, e o julgamento continuou na quinta-feira, encerrando-se. Na quarta, nós tivemos, então, 4 embargos de declaração resolvidos. 2 rejeitados e 2 acolhidos parcialmente, e com um deles para apenas esclarecer, no caso de João Paulo Cunha, como nós vimos na reportagem, apenas para esclarecer sobre o valor total que havia sido a condenação do peculato para fins de execução, que deveria ser aquele valor trazido pelo Ministério Público na denúncia de 536 mil reais aproximadamente, e não 1 milhão, como teria constado nos memoriais apresentados pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República. E no caso de Breno Fischberg, houve uma alteração. Então, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, na verdade,
por maioria, houve uma votação apertada por 6-5, para equiparar a pena de Breno Fischbeck com Enivaldo Quadrado, que eram sócios de uma corretora à época dos fatos e, levando em consideração as circunstâncias, eles teriam tido penas diferentes. Por quê? No julgamento, a pena de Breno Fischbeck prevaleceu o voto do ministro relator e de Enivaldo Quadrado teria prevalecido a decisão, a condenação aplicada pelo ministro revisor, um pouco mais branda. Então, nesse sentido, os ministros acabaram acolhendo os embargos de declaração para verificar uma contradição nesse julgamento, considerando a desproporção das penas, que na verdade se tratavam das mesmas imputações aos sócios da corretora Bônus Banval, nesse caso, eram os mesmos fatos e as penas eram absolutamente diferentes. Uma de 3 anos e 6 meses e a outra 5 anos e penas de dias multa muito maiores. Então, acabou dando provimento, acolhendo esses embargos de declaração para equiparar as penas, tanto de Enivaldo Quadrado a Breno Fischbeck. E ficaram algumas pendências justamente para a sessão plenária da quinta-feira, que acabaram sendo analisadas, sendo que na quinta-feira os ministros do Supremo terminaram de julgar os embargos de declaração da ação penal 470. Momento, na verdade, bastante esperado. Foi negado o recurso de Rogério Tolentino e acolhido em parte o pedido de João Cláudio Genu. Por maioria de votos, a Corte acolheu em parte os embargos declaratórios de João Cláudio Genu para reduzir a pena pelo crime de lavagem de dinheiro. Na ação penal 470, o ex-assessor do PP foi condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A decisão da maioria foi apoiada com base na pena de Pedro Correa e Pedro Henry, que pelo mesmo crime e circunstâncias tiveram pena menor em relação à do assessor. Entre os que rejeitaram as alegações, o ministro Luiz Fux destacou que não seria o caso de aplicação do princípio da isonomia. A delitiva maior. No meu modo de ver, isso decorreu exatamente da metodologia do julgamento. Isso, no meu modo de ver, nem é erro judiciário e nem é injustiça. Isso é exatamente uma conclusão do grupo incumbido de fixar a pena naquele caso concreto. A maioria seguiu o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que justificou que Genu teria tido participação menor no delito em relação aos parlamentares a quem assessorava, condenados a 4 anos e 8 meses de prisão. Entre os que acolheram o recurso, o ministro Celso de Mello lembrou que não haveria sentido a aplicação de uma pena maior para um e menor para outro diante de um mesmo crime. Não tem sentido que, dentro do mesmo esquema operacional, em relação à atuação de 3 congressistas de um lado, que assumiram claramente a posição de protagonistas centrais, o que concerne aqueles episódios delituosos que a eles foram imputados. E, de outro lado, a este assessor, tendo em vista esse desnível, essa distinção que a própria Corte reconheceu ao entender configurada em relação ao ora embargante, uma circunstância atenuante. Os ministros julgaram também o recurso de Rogério Lanza Tolentino, advogado da agência de publicidade de Marcos Valério. Tolentino foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O recurso foi rejeitado por maioria e assim foram concluídos os julgamentos dos embargos declaratórios da ação penal 470. Bom, Karina, vamos fatiar o tema especificamente sobre os embargos de declaração. Como é que podemos fazer um panorama geral a respeito das decisões dos ministros, já nesta fase, nesta sessão, finalizando, portanto, esses julgamentos dos embargos de declaração? Na maioria dos embargos que foram apresentados, a sua grande maioria, eles foram rejeitados, acolhidos talvez parcialmente para corrigir na sua maioria, vamos dizer assim, esses números, confesso que eu não coloquei no papel, mas por maioria, o acolhimento parcial desses embargos, por vezes teve a correção de algum erro material, algum errozinho que tivesse constado na ata, no extrato da ata de julgamentos, diferente do que constava no acórdão, mas
modificações, efeitos modificativos que refletiriam na modificação das penas, nós tivemos muito poucos embargos de declaração nesse sentido. Nessa semana, como eu disse, Breno Fischberg teve a sua pena reduzida para equipará-la à de Enivaldo Quadrado, já que em situações idênticas eles foram condenados pelos mesmos crimes, e também na quinta-feira, João Cláudio Genu também teve uma diminuição da sua pena, já que considerado por maioria também, por 8-3, a Suprema Corte entendeu que a causa de aumento de pena em razão do que a gente chama da continuidade delitiva pelo crime de lavagem de dinheiro, a ele, que era assessor e, portanto, o intermediário, teria sido aplicado essa causa de aumento de pena à base de 2/3, enquanto os outros parlamentares, que seriam os mandantes, teria sido aplicado à base de 1/3. Então, houve também essa desproporcionalidade e, portanto, um reajuste nessa decisão por conta da contradição alegada. Então, nessa semana... Foi aquela situação que o ministro Roberto Barroso se referiu, que era o único caso em que o intermediário estava com pena superior ao do mandante. Exatamente, porque ele era assessor do PP e, no caso, os dois parlamentares, Pedro Henri e Pedro Correia, teriam tido uma causa de aumento de pena à base de 1/3, por conta dessa continuidade delitiva, e ele, João Cláudio Genu, assessor mandado, teria tido uma causa de aumento à base de 2/3. Então, haveria essa contradição e, portanto, nesse caso, os embargos foram providos. Mas, no todo, é possível que a gente diga, mesmo que acolhidos parcialmente, a maioria dos embargos, muitas vezes eles foram acolhidos ou para prestar um esclarecimento ou para fazer uma correção de um erro material, e muito poucos desses aproximadamente 25, 26 embargos de declaração, poucos tiveram a sua pena reajustada por conta da contradição alegada. Agora, mesmo na sessão plenária da quinta-feira, nós tivemos mudanças de votos. Pelo menos 4 ministros mudaram os votos, especificamente sobre o crime de formação de quadrilha, reduzindo penas de condenados na ação penal 470. E essas mudanças, inclusive, elas se referiam a 8 condenados, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o deputado José Genuíno e ainda Marcos Valério, entre estes 8 condenados em que houve mudança de votos. Mas, no frigir dos ovos, no final das contas, não houve nenhuma mudança no que se refere às penas de todos eles. Quer dizer, houve a mudança de voto, mas isso não acabou não afetando o resultado final. Isso foi motivado porque logo depois do julgamento do caso do Breno Fischberg, dos embargos de Breno Fischberg, o ministro Teori Zavascki, ele acabou se adequando à posição do Supremo Tribunal Federal. Para ele, durante os julgamentos dos outros embargos de declaração que participou, ele entendia que essa contradição, essa diferença de pena que se alegava nos embargos de declaração, seria talvez um erro e que não seria possível ser sanado em sede de embargos de declaração. O ministro Teori Zavascki é bastante técnico, é um processualista renomadíssimo e ele se atenta, de acordo com a sua percepção, do seu convencimento, os embargos de declaração no que tange à contradição não serviria para se corrigir essa alegação. Então, portanto, ele acabava rejeitando esses embargos. Mas quando a Suprema Corte, por maioria, entende que o caso de Breno Fischberg houve uma contradição nessa desproporção da pena, ele acaba se voltando para esse entendimento da Suprema Corte e reajustando os seus votos, que anteriormente ele entendia que não, se era um erro, isso deveria ser analisado em sede de revisão criminal e não em sede de embargos de declaração. Mas depois do julgamento do Breno Fischberg, ele reajusta e com ele também outros ministros acabaram reajustando para adequar ao julgamento que a Suprema Corte fez nessa posição majoritária a partir do julgamento de Breno Fischberg. Sessão plenária da quinta-feira, encerrada a fase dos embargos de declaração, o ministro relator e presidente da Corte, Joaquim Barbosa, chamou para julgamento agravos regimentais que tratam de tema importante neste caso, os chamados embargos infringentes. Foram apregoados o 25º e 26º agravos regimentais na ação penal 470, respectivamente Cristiano de Melo Paz e Delúbio Soares de Castro. E ainda o 27º agravo, no caso, o agravante condenado Pedro Correia. Karina, do que tratavam especificamente estes agravos regimentais apresentados na ação penal 470? Primeiro, o que são agravos regimentais, né? O agravo regimental é um recurso que, quando o ministro relator rejeita aquele pedido, que a gente fala em uma decisão monocrática, cabe esse tipo de recurso para provocar
uma discussão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o agravo regimental é contra a decisão do ministro Joaquim Barbosa, que teria entendido não serem cabíveis esse outro recurso chamado embargos infringentes. E quando esses embargos infringentes foram apresentados e rejeitados, Delúbio Soares e Cristiano Melo Paz entraram com esse recurso, esse agravo regimental, para que o plenário pudesse se manifestar sobre o seu cabimento ou não. Mas, de verdade, o que eles buscavam? Quando interpuseram os embargos de declaração, eles também fizeram, paralelamente, num único momento, a interposição desses embargos infringentes, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, que falou na quinta-feira, com pedido alternativo. Caso não conhecido, os embargos de declaração, que fossem aceitos esses embargos infringentes. E o ministro Joaquim Barbosa, numa decisão monocrática, entendeu que os infringentes não eram cabíveis e sustentou o quê? Que o regimento interno prevê a figura desses embargos infringentes. No entanto, quando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi elaborado, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária. Só que a própria Constituição disse que, em matéria processual, caberia à União legislar privativamente, então somente uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional poderia disciplinar o processo, o direito processual, inclusive daqueles recursos que tramitam pela Suprema Corte. Então, as regras trazidas pela Suprema Corte em termos processuais, elas prevaleceriam enquanto o Supremo tinha essa competência. E depois da Constituição de 88, essa competência passou para o Congresso Nacional. Nesse sentido, em 1990, foi elaborada uma lei que regulamenta como deve tramitar as ações originárias e os processos aqui no Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. E nessa lei de 1990, a Lei 8.038, não prevê a figura dos embargos infringentes. Ele argumentou também que o Código de Processo Penal prevê esses embargos infringentes, mas apenas no caso dos tribunais, em órgãos fracionários, sessões ou turmas, em julgamento de 2 recursos, apelação e o chamado recurso em sentido estrito. E que, para ele, ministro Joaquim Barbosa, não haveria qualquer possibilidade desse tipo de recurso ser apresentado contra a decisão proferida nessa ação penal, que é chamada ação penal originária. Começou e terminou no Supremo Tribunal Federal. Sobre esse entendimento, o voto dele foi proferido e confirmado o que já havia sido decidido lá atrás e nesse agravo ficou confirmado na quinta-feira. Os ministros ainda se debruçarão sobre o tema na próxima semana porque o julgamento acabou sendo suspenso. Apenas o ministro Marco Aurélio se manifestou pelo provimento para firmar o entendimento sobre o que se denomina processualmente da preclusão consumativa. Ou seja, se ele interpôs embargos de declaração e juntamente os embargos infringentes, não há que se abrir novo prazo para a interposição de novos embargos infringentes. Não, ele já o fez, isso já se consumou e não teria a chance de apresentá-los novamente. Nesse caso, entendimento do ministro Marco Aurélio. Vamos a trecho final do voto do ministro relator Joaquim Barbosa. À luz da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que teremos a oportunidade, aliás, de recepcionar neste tribunal no mês de novembro, sustentou com a clareza que lhe é peculiar que o duplo grau de jurisdição não se aplica às ações penais originárias de competência da Corte Suprema, conforme trecho que eu cito, aspas, a própria jurisprudência internacional a respeito do princípio do duplo grau de jurisdição tem reconhecido, como ressalta em seus preciosos comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os professores Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli, em extensa análise do artigo 8º, item 3, a linha H do Pacto de São José da Costa Rica, que consagra o postulado do duplo grau, que há 2 exceções, sendo uma delas a que envolve os processos instaurados perante aspas, o tribunal máximo de cada país, fecha aspas. Vale dizer, perante a Corte Judiciária investida do mais elevado grau de jurisdição, como sucede com o Supremo Tribunal Federal. Folhas 51.767 a 51.768. Concluo, pois, senhores ministros, com relação
aos argumentos do agravante Delúbio Soares, que eles não são aptos a ensejar uma mudança no entendimento adotado na decisão recorrida. Já o agravante Cristiano Melo Paz, por seu turno, limita-se a sustentar que a regra regimental não foi revogada, mas sim reforçada pelo artigo 12 da Lei 8.038, que estabelece, aspas, finda a instrução, o tribunal procederá ao julgamento na forma determinada pelo regimento interno. Prossegue ele. Ou seja, a própria lei em comento permitiu fossem conciliadas as regras gerais por ela dispostas às normas constantes do regimento interno. Não houve, portanto, extinção dos embargos infringentes, sustenta o recorrente. Fecha aspas. Quanto a esse fundamento, digo eu, basta verificar que o artigo invocado pelo agravante está inserido no título 1º, capítulo 1º da Lei 8.038, que trata apenas e tão somente da forma de processamento da ação penal originária até a instrução do processo crime. A referência ao regimento interno, nesse ponto, tem um propósito exclusivo de definir a formatação a ser observada para o julgamento. Nada mais. Não remete a recursos criados pela Corte Suprema durante o regime militar. Por todos esses motivos, senhores ministros, eu voto pelo não provimento dos agravos regimentais interpostos por Delúbio Soares de Castro e por Cristiano de Melo Paz. O julgamento foi suspenso e continua na próxima sessão, na quarta-feira, e vamos acompanhar ao vivo direto do plenário, né, Karina? O resultado final do cabimento ou não desses chamados embargos infringentes, o Supremo deve analisar na próxima semana, quarta-feira, ao vivo direto do plenário, e na quinta-feira também é possível que o julgamento se estenda. E no final de semana a gente acompanha todos os detalhes no programa Plenárias. E você, amigo da TV Justiça, obrigado, como sempre, pela companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.